É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias do Vascão da Gama, que venceu ontem o Madureira 2-0, fora o baile, e foi com um time misto, hein? Nem foi o time titular do Vasco. O Vasco que vem de 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias, duas vitórias nos amistosos, 2 vitórias no Carioca e um empate no Carioca jogando com o time reserva do reserva, né? Já deixa aquele like que ajuda bastante no engajamento aqui do vídeo na plataforma. Se ainda não for inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo o que vocês acharam da vitória do Vasco ontem e o que esperar do Vasco, né? Desse Vasco que promete vir bastante forte aí para o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante na temporada para o Vasco, né? Terminar bem no Campeonato Brasileiro, ser competitivo e não ficar aquela coisa sofrida que foi no ano passado. Quero estar deixando também os créditos aos canais ESPN, link na descrição e bora pro vídeo. Vou passar pro Vasco só um plazinho ali que o cara te provocou, hein, Djalminha? Chapéu. Tem que responder, né, ao fã do esporte. Meu camarada, é o seguinte, se fosse pro meu time para jogar só 6 meses, eu não ia ter ele mesmo, eu ia querer, porque o Botafogo não ia ter condição de contratar ele nunca. Tá no lucro. O Textor trouxe ele, vamos ver, né, mas mesmo que se fosse para 6 meses, bem-vindo. É chapéu. Chapéu É no chapéu. Flamengo. É chapéu no Flamengo? Eu achei que foi chapéu no Flamengo, porque o Flamengo demonstrou interesse e o Flamengo tem condições. Eu acho que foi chapéu. Inclusive para 777. Sobre formação de elenco. Sim, porque o Vasco ainda tem carência. Na minha visão, hoje o Vasco tem um elenco ou igual ou pior do que o de 2023. Com esse elenco não dá para ser protagonista. Peraí, Na minha visão... Na sua visão, o elenco do Vasco hoje é igual ou pior? Sim. Então não melhorou em nada. Por enquanto, não. Você quer um exemplo? Tem uma melhora. O Payet melhorou. O Payet melhorou muito fisicamente e transformou o time tecnicamente. Ontem, mais uma vez, ele foi bem. Sim, ele melhorou. É outro Payet. Ontem, no segundo tempo, entraram Payet, Jair e Paulinho Paulo. Os três elevaram nitidamente o time do Vasco. O Payet forma jogar muito. Não, ele é... Não é qualquer coisa. Paulo Henrique muito bem. Pelo amor de Deus. Pelo lado direito. É novidade. Mas, falando sério, assim, eu acho que tem que ir com calma quando... Até o torcedor nem tá com tanta E os expectativa. atacantes de lado de campo? É uma carência enorme. Para mim, é a principal carência do Vasco. Não dá para jogar futebol hoje em dia sem ter bons atacantes de lado, cara. O Vasco está perdendo... Pelo menos um. O Ramon falou sobre isso, Beni. O seu principal ponta. O Gabriel Peck está indo pro Galaxy, né? Pro LA Galaxy, uma ótima venda, eu concordo. Assim como a venda do Marlon Gomes foi muito positiva. Um jogador promissor, de seleção pré-olímpica, o Marlon, mas que tem uma fragilidade física ainda, que não termina bem as jogadas. Óbvio, ele está em formação e pode render até 16 milhões de euros. É um valor bem alto. São duas vendas muito positivas. Acho que aí já é um impacto, um avanço até da presença da SAF, porque o Vasco fazia vendas muito ruins no passado. E agora está começando a vender melhor. Nesse ponto, eu acho que avançou. Só que eu acho que, dentro do trabalho do Matos, que chegou agora, e dentro do que a 777 acaba amarrando e dificultando para você agir no mercado, esse elenco ainda tem carências nítidas. O Matos chegou agora, hein? Chegou agora, mas... Enfim, eu acho já que ele fez alguns movimentos bem questionáveis. Bem questionáveis, como por exemplo o David. Dentro e fora do Vasco. David, de novo, ontem teve uma oportunidade, foi muito mal. Eu acho que é um jogador, no máximo, para composição de elenco. O Vasco ainda tem carências. Não tem um camisa 5 titular, um cara para resolver. Falta o jogador de lado de campo. O Adson acho que vai ser um cara útil, mas no mínimo... Não, no máximo. No máximo ele é do mesmo nível do Peck. Não dá no para máximo. desenvolver, você acha? Acho que dá, mas... Jovem. Mas você confia que ele vai solucionar? Não. Então, eu acho que... Teoricamente, se você pretende que o Payet possa desenvolver o seu melhor jogo, e o Payet, por causa da idade, tem alguns limites, mas tecnicamente com a bola faz a diferença, e você tem um centroavante ali que também faz seus gols rodado, não dá para marcar com menos de... Se você tiver que recuar, por exemplo, não dá para você marcar com menos de 8 jogadores. Você precisa dos lados de campo que fecham e que fazem a frente também. E o Peck fazia muito bem isso, nessa recomposição. Fazia isso muito bem. Eu acho que essa é a sua carência. Que centre, né? Porque a característica do centroavante não é de bola de cruzamento. E ontem o Djalma... Falta um nome ali tem também. o Rossi pela direita, mas pela esquerda não tem ninguém. Pelo que o Ramon falou ontem, ele quer mais um. Também não é. Além do Verratti, que negocia a renovação, além do Ryan, que surge bem, ele quer mais um. Ele quer mais um jogador, principalmente pro meio campo. Porque ontem você via o Payet
chamando o jogo, ele tentava dialogar, vir uma tabelinha, teve uma dificuldade gigante. O David não entendia, correr errado. Então você tem uma carência ainda. Para falar em protagonismo, ainda mais em um Campeonato Brasileiro, que a gente teve vários clubes se reforçando muito bem, Inter, Botafogo, enfim, Bahia. Eu acho que o Vasco precisa se qualificar mais. O sistema ofensivo vai ser muito dependente do... Viu o David jogando bem com alguma frequência? Regularmente, não. Nunca vi. E olha que já rodou. Mas eu acho que é um jogador que compõe elenco. Eu tô encantado com o comentarista paciente Vitor Birner. Por quê? O Adson pode evoluir, pode ser protagonista. O David é um jogador de força. A gestão do Augusto Melo está no início, então... São Paulo campeão da Copa do Brasil. Olha o São Paulo aí. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Apareceu. Com ataque esfacelado no Allianz Parque. Toma um gol do Palmeiras, que ali todo mundo achava que acabou. E com Juan e David fez gol, não fez gol ali, virou jogo. Ele era titular do São Paulo? Não, jogou pra compor elenco. Então, é isso. Jogou pra compor elenco. É isso. Ontem, não acho que vale os 15 milhões. Sabe qual é o problema? Vai pagar se ele ultrapassar isso pra mim é grave. Isso pra mim é grave. Você olhava pra 2024 e pensava, o Vasco não precisa de jogadores se você só pra tem compor estipulado, elenco. Tem que chegar gente se pra você tem estipulado, é isso. Você tem patamar. E a gente tá vendo X jogos, né, Dona? X jogos. Não falou, não é a chegou. quantidade alta de jogos. Você tem estipulado já que você sabe que quem é o David. Você sabe o que ele te entrega. Ele está muito longe de entregar esse preço. Muito longe de entregar esse preço. Então você precisa montar um elenco. E ele tem quase 30 anos. Você precisa montar um elenco para que você não dependa. E não é torcer, mas você não pode ficar refém do David atingir esse número de jogos. Tudo bem, então o problema não é você ter o David para compor elenco, é quem você não tem. É isso aí. O problema é quem monta o elenco. O problema é quem monta o elenco, quem amarra esse contrato. O elenco não está fechado. Mas o tempo está passando. O elenco não está fechado, só que o tempo está passando. O tempo está passando. Não. É uma questão de caixa, Vitor. É uma questão de caixa. O Vasco hoje vai poder se movimentar com a venda desses meninos para trazer um volante. Só que a questão da beirada de campo, a gente está falando aqui de antes de acabar o Brasileiro. Que a formação do elenco do Vasco, ela é carente por ali e ela precisa começar 2024 por duas posições. Um volante que chega para jogar e um ponta que chega para jogar. Isso era falado antes do PEC sair. Você pode substituir o PEC pelo Adson. Cedo meus minutos para você continuar. Você pode substituir o PEC pelo Adson. O PEC poderia evoluir, o Adson poderia evoluir. Eu prefiro o PEC do Adson. Os dois poderiam evoluir. Eu também prefiro. O Vasco segue precisando de um ponta. O Vasco agora, pra mim, não precisava, naquele momento, amarrar um contrato que você pode pagar uma grana enorme por um cara que não resolve uma composição de elenco. Isso para mim, é uma falha. Isso, para mim, é uma falha de montagem. É uma opção de elenco. Porque ninguém chega para contratar 11 craques, 20 super jogadores. Não. Tem composição, tem peça que você tem que... E vamos falar o português, claro. Tem que acomodar o jogador do empresário que vai te trazer o craque. Acontece. Isso vai acontecer. Sim. O trabalho do futebol é isso. O Djalminha é craque de bola e o Pedro Ivo não joga nada. Só que o Djalminha só vai pro time do Willian se o Pedro Ivo for junto. Regras implícitas do mercado. Só que só tá chegando o Pedro Ivo. Isso aí. Só tá chegando o Pedro Ivo. Então, assim... Joga muito. O mundo da bola ele é assim. A gente sabe como é que funciona. Então, isso não está sendo feito. E a gente está batendo... E aí me preocupa o que vai ser feito, porque quando o Birner fala de paciência, a gente cansa de bater na tecla da paciência. Só que quando você tem o treinador falando uma vez, o auxiliar fala mais uma vez. O Medel falou, Pedro. O Medel, que é líder do elenco, fala uma vez. Aí o treinador vem e fala de novo. Tá todo mundo falando porque tá gritando e me parece que a coisa não tá andando. Não é que alguém virou pro Ramon e falou, Ramon, fica tranquilo, que é uma questão de tempo, a gente tá aqui, ó. Não. Então, o que eu falo do ter Então o Vasco não vai trazer, é isso? Não, até agora ele não trouxe e até agora a sinalização... Não, isso eu sei. Vai trazer ou não vai trazer? Você está enxergando algum movimento que vai chegar esse tal ponta para ser titular e resolver agora? Ou seja, e você não sabe se o Luiz Henrique tivesse chegado para o Vasco, o David serviria. Mas como não chegou ninguém, o David não serve porque não vai ser titular do Vasco. O David não vai ser não é a solução. O Luiz Henrique seria uma solução. O Vasco precisa de soluções, cara. Só que o Vasco corre o risco de pagar preço de solução no David. Esse é o problema. É isso. Esse é o problema. E se você não fortalece esse setor, ele vai atingir o número de jogos, você vai pagar o preço de solução e ele vai ser um grande problema. Não põe pra jogar. Mas se ele estiver rendendo... Tá lá e não tem gente. Ele só vai jogar esses 60% se ele estiver rendendo, obviamente. Você acha que não vale pagar? Se ele estiver rendendo, que ele vai jogar os 60% se ele estiver produzindo. Eu não amarraria. Senão o Vasco vai... Mas eu não amarraria esse contrato. Eu não amarraria esse contrato. Mas de jeito nenhum. O David é um jogador que ainda
os clubes que o contratam têm esperança dele jogar aquele futebol que ele jogou, acho Fortaleza, que né? no Fortaleza. Que ali, cada vez mais longe. Ali sim, ele foi onde ele apareceu e jogou bem. Então, se contrata esperando que ele tenha aquele rendimento. Se ele tiver aquele rendimento, ok, a contratação deu certo, porque já viram ele fazer isso. Só que tem um tempinho já que ele não vem rendendo, principalmente de maneira constante. É um jogador de força, com tomada de decisão discutível e tecnicamente com limites. O ponto é, o Vasco contratou, Não é o Djalmir. foi um dos clubes até agora que mais gastou, né, na janela. Mas assim, no começo do ano passado, a história era parecida também. Sim. Tinha o aporte, gastou e contratou mal. Só que das contratações que chegaram até Começou agora, do zero também, né? Do zero. você tem uma solução. Um cara que você crava, esse vai ser titular, o João Vitor. O Adson chega com esse status, até pela carência que tem na ponta, mas os outros são mais jogadores de composição de elenco. Sem Vou solução, dar até você crava que ele é crédito. Vou titular. dar crédito aqui para um companheiro nosso, né? Informação que acabou de sair, o Vene Casagrande. O Vasco está acertando a contratação do Vitor Luiz, lateral esquerdo, que vai chegar para ser outra composição de elenco reserva do Lucas Piton, né? Ele estava no Curitiba. Aí o Vitor Luiz, Botafogo, o Vitor Luiz é agenciado pelo mesmo empresário que está fazendo um caminhão de negócios. Então, eu quero esperar que esse empresário, que infelizmente a prática Traz só um filé, né? é só fazer negociação com esse empresário, que é o André Cury, e aí? É só Vitor Luiz, David. Aí o torcedor tem direito de se questionar. Entendeu? Porque é o que eu falo, tudo é comunicação, não foi isso que foi vendido. Entendeu? Composição de elenco, Curitiba, né? Sai do Curitiba, Quando você olha os movimentos de mercado do futebol brasileiro e como alguns elencos estão se reforçando, é muito difícil acreditar que o Vasco vai ser protagonista. Então, a não ser que contrate. Exato. Com esse elenco não dá para ser protagonista. Você olha o Vasco jogando com o time ideal. Time ideal. Você vê que tem muita qualidade quando o Jair tá ali, você tá com o Payet, com o Paulinho Paulo, você tem um Verratti. Só que você ainda nota que é um time muito carente do meio para frente. É um time que tem limitações. Aí você pensa, o Payet, eu acho que é um craque. O brasileiro técnico... Mas assim, o Payet bem fisicamente vai dar um salto. Muito. Mas porque ele vai poder ser utilizado no meio mais. Isso. Porque ele jogava ali pela ponta, pelo aspecto físico, de não aguentar. Então aí já ganha aquele meia que o Vasco estava precisando, que não tinha. Eu acho que isso ajuda para encontrar um atacante. Aí já pode ser um atacante já de velocidade, que não seja de tanta qualidade como tinha ele jogando por Eu não ali. tenho dúvida. O salto com ele é absurdo. É um cara que, assim, nesse início está voando. O próprio Ramon falou, ele está muito feliz no Vasco, adaptado, está bem fisicamente. Ele quer estar no Vasco, ele quer ser importante, isso é legal. Ele não veio aqui passear. Ele é uma estrela internacional, mas ele veio, né, tá se cuidando, perdeu quase 9 quilos. Só que é um cara de 36 anos. Quando o Vasco tiver que dosar o Payet, isso vai ter que acontecer no calendário. Inevitável. Como é que vai ser essa dependência? Falta algo a mais, falta uma variação, falta um repertório. Você tem que ter de onde puxar. E o próprio Ramon falou, a principal carência, e ele teve que externar isso de novo, porque existe um incômodo muito claro. Se ele está falando, o Emiliano está falando, o Medel está falando, é porque o time precisa de reforço. Mas, Dona, eu achei que ele foi bonzinho ali, que ele falou que precisa de que um atacante... eu achei pouco e também. Já tá, o grupo tá certo, eu achei pouco, hein? Eu acho que o Vasco Para precisa montar o de mais. time, não para montar o elenco, né? Acho que precisa de mais. O Vasco precisa de um camisa 5, de um 9 para concorrer com o Verratti, o Ryan... que chega e jogue. E chega e joga. O Verratti é o titular, mas você pode contratar um outro jogador para concorrer. O Ryan é muito bom jogador, tem 17 anos só, carcaça já que aguenta o tranco, fez o gol ontem, né, com assistência de letra do Payet. Mais 2 eu tô com o Djalma, é pouco. Você precisa de um camisa 5, mais um 9 e, na minha visão, 2 pontas. Para você tentar ser protagonista. Para você tentar brigar na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil esse ano. Um jogador de frente, não 9, né, mas pelos lados de alto nível seria fundamental. Já dá um salto Essencial. gigante. Seria fundamental. Essencial. Olha, vamos dar uma olhadinha no nosso site sobre Verratti. Vamos lá. Precisa de um cara pela ponta que jogue. Arthur Rocha, né? Nosso Arthur Rocha que fez Arthur Rocha. Olha só. Quem falou isso aí foi o Hernan Bernardello, agente do... É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Se você chegou até aqui, é porque curtiu aí o nosso conteúdo, né? O nosso react, reagindo ao conteúdo da ESPN. Então, ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, deixa aquele likezão se ainda não deixou, comenta o vídeo aí o que vocês estão achando do mercado do Vasco até o momento, do time do Vasco. Falta ainda jogadores para esse time ficar mais forte. O que vocês acham
E o que esperar de Vasco e Flamengo, cara? Será que o Vasco vai conseguir bater de frente com o Flamengo? O jogo é em São Januário. E lembrando que com o Ramon Dias, eu não sei se o outro jogo o Ramon Dias já estava, eu acho que não, né? O Vasco perdeu para o Flamengo de 1-0, hein, galera? Foi um jogo bastante pegado, não foi um baile, não. Era outro Flamengo também, né? Lembrando isso. Mas foi 1-0, foi um jogo puxado, um gol achado. Poderia ter saído ali um empate. Foi completamente diferente do primeiro jogo, né? Acho que vai ser um jogo bem competitivo. Não vai ser mole para nenhum dos dois lados. E o resultado eu vou deixar para vocês comentarem aí, né? Regularizado Adson vira desfalque do Vasco contra o Bangu. Provavelmente estão pensando lá no Flamengo, né? Adson é mais uma contratação de Alexandre Matos para reforçar o setor defensivo do Vasco da Gama, com a venda de Gabriel Peck e o pedido de negociação de Lucas Orellano. O time perdeu peças importantes e ainda está no mercado buscando reposições de alto nível para entregar o melhor elenco possível nas mãos de Ramon Dias para a temporada. Era esperado que Adson estivesse disponível para atuar contra o Bangu na próxima rodada do Campeonato Carioca, mas isso não irá acontecer. Em informação dada pelo podcast Cruz Maltino, Adson já está regularizado no bid da CBF, mas está impossibilitado de jogar. Isso se deve porque o registro deve ser feito 2 dias antes da rodada começar e ela se inicia já amanhã, dia 27. Tá, entendi. A rodada, no caso, o Flamengo vai jogar. Mas peraí, a rodada se inicia amanhã, então não é o Flamengo, deve ser outro time que vai iniciar a rodada, né? Assim, a expectativa é que o time titular seja escalado com força máxima pela primeira vez. Na vitória contra o Madureira por 2-0 nesta quarta-feira, o time foi com apenas alguns jogadores considerados titulares, já que Ramon optou por descansar outros atletas. Vale lembrar, o elenco principal iniciou 2024 no Uruguai em um torneio de pré-temporada. É isso aí, galera. É isso aí, o Vasco promete vir muito forte, ainda tem contratação para chegar no Vascão da Gama, né? Alexandre Matos ainda está aí no mercado. Lembrando, essa notícia é do site OneFootball. Quero também deixar os créditos ao site OneFootball. Baixe aí o aplicativo para vocês ficar também bem informados sobre todas as notícias que acontecem no futebol do Brasil e do mundo. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, até o próximo vídeo.